Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que estou iniciando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje aqui comigo nós estamos com a formação raiz, original. Estamos aqui com muita alegria recebendo de volta aqui depois das férias, não sei se é férias, obras, a professora Sônia Dalcomune aqui na minha frente. Ao meu lado, o professor André Almeida, que não está tão Opa, sumido como a Sônia, mas está aqui ao meu lado. tamo E aí. a cadeira vazia ali, como nós começamos no primeiro Realidade Capixaba Podcast, tá vazia porque o advogado Alexandre Rossoni, não sei se está preso no Tá a trânsito, caminho, tá a tá de caminho. luto. Ele Nós me vamos... mandou uma mensagem, Marcelo, dizendo que infelizmente o pneu do carro dele rasgou num dos buracos da cidade a caminho de cá. Mas em Mas deve tá chegando. respeito à tradição e o espaço do Alexandre Rossoni, que a cadeira tá vazia, o copo com água tá ali. Isso aí. Só falta chegar. No programa de hoje, nós vamos debater vários assuntos. Não chega a ser uma retrospectiva, não. É um apanhado. Sabe quando você abre a geladeira, você não está com vontade de fazer comida, se junta um pouco de cada coisa assim, faz de tudo, faz um mexidão? Nós vamos fazer um mexidão aqui hoje. E eu listei alguns temas que vão passar por mercadante no BNDES, o turismo no Espírito Santo, a mudança de secretariado do Casagrande. Agradecer ao governador que não ouviu o meu conselho e manteve a Flávia Mione como secretária de Comunicação do Estado. Acho que é um desserviço para a comunicação do Estado, mas nós vamos ter tempo para falar disso. Manifestações na Prainha continuam. As obras e a empresa Sinales no município de Vila Velha. E aí vai o isolamento de Pasolini, Lula chorou sem lágrimas, Neymar não bateu pênalti, Hospital de Guarapari continua em obra. E nós temos um monte de assunto para falar aqui. Eu vou 5 deixar aqui, horas de ó. podcast hoje. Nós temos 55 minutos para abordar 55 temas. Professor André, primeira sua aí. Vamos lá. Eu acho que a gente podia falar da casa, que é grande ou não é, né? Assim, acho que Casa Grande está começando a anunciar os nomes do próximo governo dele, né? Do próximo mandato. E eu acho que começa a configurar, a meu modo de ver, uma continuidade de uma gestão que à luz do resultado eleitoral, não foi tanto aprovada. E aí eu espero que talvez com os outros nomes que estão para chegar aí, ele consiga dar um pouco do tom do que vai ser esse novo governo. Me preocupa às vezes porque eu acho que teve a eleição mostrou uma vontade do Capixaba de ter mais entregas, né? O Capixaba cobrou isso nessa última eleição. Me decepcionei, por exemplo, com a entrega da terceira ponte, com a entrega do aquaviário, que eu imaginava que se fosse já ser inaugurado agora em dezembro. Isso foi anunciado para março, mas eu posso apostar que até a metade do ano não vai ter nada entregue disso. Acredito eu ainda que nós vamos demorar mais um pouquinho. A gente espera um pouco mais de agilidade nessas obras que são tão importantes para a mobilidade do Estado, né? Professora Sônia, vai embarcar nessa uma análise Essa rápida pauta. aí nessa pauta do Casagrande ou já vai puxar para outra pauta? Bom, boa tarde, Marcelo, André, equipe técnica, nossa audiência. Eu posso até falar um pouco rapidamente dessa pauta aí do Casagrande, no que o André tocou. Bom, em primeiro lugar, a votação não cobra nada de Casagrande. Eu já mencionei isso em outros podcasts, né? Ele ganhou beliscando um pouquinho do lado do adversário. Mais à frente eu posso até falar uma teoria que é subjacente a pode isso, emendar. né? Então, como ele ganhou assim, com o que eu chamei de voto abóbora, ele foi chancelado com o que ele fez exatamente da forma que ele fez. Então, não há que se ter expectativa de novas composições e recomposições de governo, mesmo porque alguns dos abóboras foram abóboras porque já estão no governo. É gente que já tem cargo de confiança, etc., né? Sem ser a composição com vice. Então, na verdade, nesse aspecto, eu acho que ele está tranquilo porque foi dado cheque em branco a ele. Em relação à obra de Terceira Ponte e Aquaviário, eu mencionei também para, por favor, não me falar em penduricalho, né?
E aí veio perguntar outra ponte, não, foi um aquaviário. Se vai realmente reativar aquaviário, aproveita e ressignifica. Então, ao invés de pura e simplesmente comprar um barco mais ou menos, pega os atracadouros e converte em belíssimas estações de turismo. Põe ali quiosques, etc., ao longo. Então, está tudo parado, da mesma forma lá na rodoviária que Elcio Álvares deixou. Aí você compra um barquinho mequetrefe e aí entreguei. É esse tipo de coisa que eu falo que é penduricalho. Então, em vez Então, de ficar só um barquinho remendado, parece uma piada de mau gosto, para levar faz um trabalhador projeto dia a dia, bacana, faz engloba aquilo dentro de um projeto turístico. turístico. E aí se você vai mexer com aquaviário, você começa pelos atracadouros, pelos pontos de embarque e desembarque, faz coisas bonitas ali. Que você Não. pode até subir o valor até da passagem, ou como seja, nos horários que não são horário comercial, assim, para quem está fazendo passeio, né? Esse é detalhe, as pessoas podem passear e parar nos pontos específicos para fazer turismo, tá? Agora, puxando um pouquinho a tal da teoria, não vai me cortar no meio. Não, né? Tem corte não. Essa questão de pegar um voto de lá, um voto de cá, tem a ver com teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, né, do matemático John Nash, tem um teorema que se chama Dilema do Prisioneiro. No fundo, seria trabalhar no sentido de que, se todo mundo caminhar para cooperação, todo mundo ganha. Mas aqueles que são egoístas, aqueles que traem, sempre vão ganhar, se estiverem lidando com honestos, com cooperativos. Né? Então, por exemplo, 2 prisioneiros, 2 cúmplices num crime, e se eles cooperarem entre si e se mantiverem calados, como não tem provas, eles não vão poder ser presos. E todos os 2 têm que ficar apenas 6 meses, serem liberados, né? sem serem culpados. Isola-se os 2, um se mantém cooperativo, então ele vai manter o pacto. O outro vai trair, ele vai falar, foi o outro que fez. Se os 2 assumissem, a pena seria de 5 anos para cada um. Agora, se um coopera e o outro trai, o que trai sai ileso e o outro pega 10 anos de cadeia. E aí esse aqui, então, o outro pega 10 anos de cadeia, assume toda a culpa e é isolado. E quem traiu fica livre, leve, solto e bem com a turma. É lógico que esses jogos, eles se repetem. Então, depois para frente, você tem 3 outras possibilidades. Tem nova interação entre os 2, aí o que foi traído pode pensar o seguinte, bom, agora eu não levo sozinho, vou trair também. Aí o outro não muda, os 2 traem. Os 2 traindo, os 2 se lascam. Os 2 são penalizados. E o ideal para frente seria, não, os 2 evoluem, cooperam e os 2 ganham. Mas no meio do caminho, o que nós temos visto o tempo todo é que quem trai sempre ganha. Quanto mais deterioradas estiverem as institucionalidades. Então é a lógica. Traiu, ganha. Eu tenho um exemplo, outro exemplo concreto, por exemplo, uma votação, que é uma votação casada. É cabeça de chapa separado da vice. Tem que votar junto, senão... Aí a cabeça de chapa coopera. Tem 50 votos que leva, fechando para vice, que todo mundo sabe que só tem 3. A vice, que só tem 3, trai. E aí, na hora que vai votar, só vota nos seus 3. Na hora que você vai contar os votos, a vice tem mais votos do que quem colaborou. Tá? Então, assim, nós estamos com o dilema de prisioneiro sendo usado, na verdade, estimulado na nova frente das armas e estratégias de guerra desse século, que é exatamente a conquista e a manipulação
rapidamente. A gente pode avançar. Você falou de quem traz, de quem colabora ou não. Eu vou fazer uma maldade aqui. Lembrei de delação premiada, pensei Isso é usado. no passado e cheguei no Mercadante no BNDES. Deu uma volta muito grande, André? Não, tem a ver. Foi usado. Mercadante teria que cumprir uma geladeira de 36 meses para poder assumir o BNDES, indicação do presidente eleito que vai tomar posse. Já diplomado, já é presidente, né? Mas aí estão mudando a lei, correndo a toque de caixa para ele cumprir uma geladeira só de 30 dias e poder assumir o BNDES. Tá certo isso? É bonito isso, André? Casuísmo danado, né, Marcelo? Acho que não é sadio para a democracia brasileira, para as instituições, a gente mudar a lei com qualquer mudança de governo. É muito ruim. Mercadante é um quadro técnico, político do PT, poderia talvez ajudar o próprio governo em outras áreas que cobram mais o conhecimento político, inclusive, que ele possui. Eu acho que essa modificação na legislação, em que pese a relatora do projeto ser uma deputada da base do atual governo, eu acho que não tá é intempestiva essa discussão. Não deveria estar sendo feita nesse momento. Né? E tem certas coisas que não dá para defender, né? Só independente de você ser de um lado ou do outro, você vê uma mudança de regra, mudar uma lei para poder botar uma pessoa que na regra atual não poderia, justamente para impedir essa ligação muito próxima, para simplificar o raciocínio em outros casos, para quem não acompanha muito política ou está meio enojado com o processo todo, você tem um papel assim, você sai de um banco público, você cumpre uma geladeira para poder ir para uma empresa privada, um período, ou então você sai um juiz para ser candidato, ou cumpre um período de afastamento para não confundir as relações. Aí você tem, nesse caso do BNDES, o mercadante teria que cumprir 36 meses sem ocupar um cargo como o do presidente do BNDES, porque para manter distanciamento, imparcialidade, para não ter assim compromissos amarrados que possam se confundir logo no dia seguinte, você está numa empresa privada e entra numa empresa pública. E aí eles mudam uma lei correndo para poder dar tempo dele assumir já agora no início de janeiro. Ruim, né? Quer dizer, esse governo eleito não está muito preocupado com a imagem de nada, não, né? Eu acho que dá para falar desse assunto já emendando com o próximo, que é a manutenção dos protestos na prainha. Se puder, pode? Claro, pode. Claro. Bom, essa questão institucional do Brasil, ela é gravíssima. Na verdade, eu vejo que nós estamos com a caixa de Pandora aberta. Se você analisar de forma não caricata a permanência desses movimentos, né, e os desdobramentos, né, os eventos em Brasília, que há inclusive toda a elevação de manipulação, de não ser ato bolsonarista não tem hábito de queimar ônibus. Nós sabemos bem de onde é o DNA de queima de ônibus, que inclusive estava no início lá do movimento dos caminhoneiros. Me alertou na primeira cena, isso não é ato bolsonarista. Mas essa questão da institucionalidade ela é muito grave e, na verdade, essa questão do mercadante é café pequeno. Porque se você analisar aí, especialmente se pega por Vila Velha, né, as pessoas que se mantêm protestando não são pessoas desinformadas, não, são pessoas muito bem formadas, rastro, né, de construções pessoais e profissionais, etc. Então, essa caixa de Pandora, ela continua aberta e foi aberta quando, em primeiro lugar, criaram a narrativa de que Lula foi condenado só para não poder se eleger, né? A primeira narrativa foi essa, ó. Aí, o que veio depois é uma correção de uma injustiça lá que teria, né? E aí torna elegível. Mas por que é narrativa? É narrativa porque Palocci falou lá atrás que havia sido pago para efeito de aposentadoria a Lula 300 milhões.
e devolveu 100 milhões. Então, ficaram 200 aí, entre várias coisas. Então, não era simplesmente narrativa. Teve dinheiro que apareceu e voltou. Quando o Fachin vem e anula isso, né? E depois o Alexandre de Moraes atropela todas as regras, e ali sim, não sou jurista, mas inconstitucionalmente, a caixa de Pandora foi aberta. Então, assim, não dá-se para se saber, porque nós estamos lidando com uma grande movimentação de comunicação de massa. Você tem de um lado e tem de outro, não é de agora. Isso começa lá atrás na história, mas na primeira eleição de Bolsonaro, bastou dizer que ia votar em Bolsonaro e defender o voto, e uma quantidade enorme de colegas, ex-alunos, etc., me cancelaram, me isolaram, me chamaram de fascista. Aí depois você tem pelo outro lado também assim, não, tem que separar e tal, porque ali são comunistas, né? Porque quando você vai manipular, você é da comunicação melhor do que eu, o principal elemento para manipular é você isolar. Você não pode, as pessoas não podem ter contato com quem pensa diferente, porque pode minar o processo de doutrinação, né? Então, nós estamos numa fase que, mundialmente, é uma fase, se lá atrás a cavalaria polonesa com as baionetas foram surpreendidos pelos tanques de guerra e metralhadoras alemãs, e depois os tanques de guerra e metralhadoras japoneses foram surpreendidos pela bomba atômica, nós estamos numa era que é a era das armas invisíveis, né? Arma química, arma biológica, mas fundamentalmente a inteligência artificial e essa psicologia de massa, essa comunicação de massa, ela está revisitada. Nós estamos longe de saber o que nos centros estratégicos militares globais estão, de fato, em desenvolvimento e já em uso. Não sei se vocês assistiram aí uma série da TV inglesa que trata da deepfake. Viram? Né? Então, aquilo ali é um dos elementos. Quando você tem, além de tudo, imagens, projeção de pessoas, você não sabe qual é o limite. E aí nós temos na internet, das mais diversas áreas, a manipulação da mente. Então, por exemplo, esse ano foi um ano emocionalmente dificílimo. Eu tive anos difíceis, perda de pai, mãe, irmão, mas esse ano eu senti minha mente mexida, tá? Por vários eventos. Então, assim, uma das coisas que percebeu, que me chamou a atenção, porque eu procuro sempre aprender, especialmente com as grandes questões que me abalam, né? É que a proteção da mente, ela tem que ser trabalhada. Na própria economia, a formação acadêmica precisa incorporar mais psicologia. Que você não consegue decisão de investimento de qualidade e empreendimento eficaz se você tiver com mentes inseguras, insanas, doentias, né? E aí é como trabalhar para desenvolver essa proteção mental e uma cuidado de visão e se resguardar de um lado e do outro das manipulações mentais, né? Então, esse jogo mental, ele está sendo e é muito forte. Então, em relação a essa questão na prainha, há lastros... Espera que eu quero falar sobre isso aí para você voltar isso aí. Não vamos mudar de assunto, não. Você quer? Gostou disso aí? É a sua área. Deixa eu dar uma pincelada aqui rápida. Mas primeiro, deixa eu falar que a melhor coisa que tem é a gente ter na produção do podcast uma mestre em comunicação, né? Não, eu não Você está falando, né, ali, ó, mandou para mim aqui, ó. Os engenheiros do caos. Juliano da Empoli, não é isso? Da Empoli. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Isso aí. Os engenheiros do caos. Esse vale a pena pesquisar, ler, se aprofundar. Agora, deixa eu trazer para o cidadão comum
o jeito de falar. Vamos. Vocês são muito rebuscados, pra- muito elites. Eu sou mais do povo. Eu vim pra Eu como cachorro-quente de carne moída na porta do Maracanã antigo. Eu sou diferente de vocês. Eu já falei para você que eu já abri mão de fazer proselitismo. Tá bonito. Então, eu só quero refletir. Então, deixa eu fazer uma reflexão que eu já fiz aqui em outros podcasts, que quando as pessoas começaram a falar que tinha fraude nas eleições, e eu já escrevi sobre isso, já falei, continuo defendendo, acho que o tempo, a história e a comunicação vai mostrar isso pra gente, que a fraude não está dentro da urna, a fraude estava na frente da urna, porque ela estava na mente das pessoas, o posicionamento que foi construído na mente do eleitor na hora de digitar, e não importa o lado do que ele estava digitando. E essa fraude, ela não foi criada, ela foi modificada, ampliada e trabalhada, ela vem se modificando com as novas ferramentas de comunicação, mas ela sempre foi usada através da comunicação de massa, que a gente achava que o termo comunicação de massa, a gente ia parar de dar importância a ele em período eleitoral, porque ela tinha pulverizado o que a gente entendia como comunicação de massa. TV. Eram as grandes empresas de comunicação que faziam assim, e nós vimos agora uma eleição vencida com o dedo da maior empresa de comunicação do país, que é a Rede Globo de televisão. Todo mundo achou na eleição passada que ela não tinha mais o mesmo peso e interferência, e teve. E teve agora, assim como teve em 89, quando tirou a eleição do Lula e deu para o Collor. Então, a gente precisa ter um tempo histórico de 50 anos para frente para poder, de forma madura, né, mesmo os agentes e os momentos sendo diferentes, a gente poder olhar para trás e analisar assim, ó, o que houve em 89 e o que houve em 2022. Como é que foi construído na mente das pessoas para elas chegarem na cédula de papel lá atrás, ou na urna eletrônica agora. 89 não era urna eletrônica ainda não, né? Não. Não era não. Papel. No papel de 89 ou na urna eletrônica de agora, e chegar a uma eleição fraudada porque foi construído na cabeça dos mais vulneráveis uma interpretação dos fatos que não é 100% real, ela se tornou real. Então, eu acho que a gente vai precisar de um distanciamento maior, talvez esse distanciamento que o nosso amigo Rossoni esteja procurando para tentar entender o que houve. Mas, Sônia, eu acho que como professores, historiadores, aí estou presente duas feras aqui, daqui a 50 anos nós vamos conseguir entender o que houve. Hoje a gente ainda não consegue definir com certeza o que houve. São só teorias, né? Mas Marcelo, tem... Pode discordar de tudo, Não, professor. tem várias coisas que estão escancaradas. É completamente diferente da eleição lá Collor-Lula com o que aconteceu esse ano no Brasil. Quem ganhou a eleição foi o STF. O problema todo está aí, está nas regras, está na institucionalidade. Não tem lógica em lugar nenhum. Você não poder questionar. Eu sei. Não, por exemplo. Mas se a lei tivesse sido mudada, mas se a liberdade de opinião, de expressão, de comunicação tivesse sido resguardada, poderia a lei não ter sido suficiente para mudar o resultado do processo eleitoral. Eu sei que mudaram as regras de forma muito pesada. Mas tem mais do que as isso. regras sempre foram manipuladas. É mais do que isso. Tudo pode ser, tudo tem que poder ser questionado, perguntado e auditado. Então, por exemplo, eu não sei qual narrativa é incorreta, é inverídica, mas fica a dúvida. Mas não foi por auditado exemplo, quando o Bolsonaro ganhou, também não foi. Calma, o Alexandre de Moraes não estava lá fazendo o que fez. Então, por exemplo, de quem é a narrativa eu não sei, mas aí disse que um monte de tribo indígena teve 0 voto. Aí os índios vão lá e disseram, nós votamos. Quem está mentindo? Onde é que está a institucionalidade? Onde é que está a institucionalidade para crescer? Aécio Neves não foi a mesma choradeira com menos apoio popular? O que faltou para o Bolsonaro nessa eleição foram 2.100.000 votos. Foi isso que faltou. Se ele tivesse conseguido 2.100.000 votos, a gente não estava aqui discutindo isso hoje. O que faltou para ele foi voto. Enquanto ele achava que iria ganhar o Lula, inclusive quando o STF liberou o Lula para ser candidato, até o momento que ele tinha convicção de que as pesquisas de intenção de voto eram uma fraude e que ele iria vencer o Lula com o pé nas costas,
estava tudo muito bem. A hora de se manifestar era ali. Até Se ali você tava não tudo muito concorda bem. com a liberação do Lula, é ali Aí, que você... aí quando surgiu, né, as pesquisas contratadas por ele, aí ele começou a desacreditar a urna. Foi naquele momento, quando as pesquisas internas que ele contratou já apontavam resultado que contrariava a vontade dele, ele começou a contrariar a urna. Aí, dali para frente, todos nós acompanhamos. Eu concordo quando o Marcelo fala que existe, assim, de fato, uma interferência dos meios de comunicação. Mas nessa eleição em especial, eu acho que a Rede Globo fez o papel dela, e o jornalismo fez o seu papel na construção ou desconstrução de narrativas, isso é Certo. fato, mas isso faz parte do jornalismo também, né, de dar informação e a maneira como dar informação, porque tem outros veículos de imprensa que também adotaram outras linhas editoriais. Mas eu acho que o que foi mais decisivo, o que tem sido mais decisivo e o que está mobilizando o mundo hoje são, de fato, as grandes plataformas de comunicação como o YouTube e as redes sociais. Eu acho que aí que está o ponto, porque a movimentação através dos algoritmos que tem feito, por exemplo, com que pessoas de bem que estão mobilizadas em quartel fiquem numa situação em que estão orando por um pneu que está no meio da rua, que estão lá comemorando o discurso que não foi feito por um militar de baixa patente aposentado. Voltar Então, só um segundo na sua fala aí. É a rede social que tem Mas- empurrado isso, impulsionado isso. Eu vou concordar com você que o que a Globo fez lá, a Jovem Pan fez cá. Ok. Mas sim. a Jovem Pan foi silenciada nos últimos 15 dias. A Globo não foi. Mas Quando o Supremo silencia só um lado, aí eu sou obrigado a debandar Mas pro lado da assim, professora Tônia. eu tenho que descer o detalhe sobre o motivo pelo qual a Jovem Pan foi censurada. Descendo ao detalhe, a gente vai entender o seguinte, que a Jovem Pan trabalha com uma concessão pública. E a concessão pública, na regra eleitoral, diz o seguinte, ela não pode pesar a mão para um candidato. Mas a Globo Difer- fez isso. Não. O William Bonner, no debate, ele deu direito de resposta para ele mesmo, André. Não, Eu tive vergonha. O Foi nome ridículo, máximo do foi jornalismo ridículo, foi brasileiro, ridículo. ele deu direito de resposta para ele mesmo. Mas Não, Eu mas nunca aí, vi aquilo. não, assim, mas um direito de resposta para ele, Não no que pode. isso pode ter influenciado no resultado eleitoral, Marcelo? André, Nada, eu acho que agora, tem assim, que outra coisa- processar, tomar dinheiro, falir, quebrar, pedir indenização, não silenciar, tirar a voz, não. O que, Eu não concordo. o que acontece é exatamente isso. Nós chegamos diante de algumas bolhas. Nós estamos em umas bolhas nas quais eu, por exemplo, eu sempre me dou mal, porque eu estou sempre fora das bolhas. Cada uma de cada bolha só ouve o que quer, só entende o que quer. Então, se eu for falar para um bolsonarista mais raiz, digamos assim, algumas ponderações, A Sônia não está próxima dessa bolha, mas não? se eu, Não, mas se eu, dessa- mas, não, desse mas, raiz mas, não dá, não. mas o André também, do outro lado também. Não, André, eu do tô lado da bolha de lá, do lado da bolha de cá. ainda bem que eu sou da bolha totalmente de cá. neutro e imparcial aqui. Então, vem cá. Então, São duas bolhas. a questão toda não é Globo, não é Jovem Pan, não é nada disso. A questão séria é STF. Caímos do ar. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Caiu. E a saída para a questão do STF, estou falando desde o início, é um Senado inerte. Agora, se não caiu antes, caiu agora. Verifica, por favor, se nós saímos do ar. Entendeu? Verifica. Vai mudar a partir de fevereiro ou vai entrar todo mundo no quem trai ganha? A Sônia veio aqui para derrubar a gente. O algoritmo do Deixa eu ver YouTube se vai eu tirar consigo. isso do ar. Deixa eu ver se eu acho um tema mais ameno aqui, que não me tire do ar. Mas- Peraí, tudo aqui é pepino. Mas, Marcelo, Vamos falar de Deixa- Neymar não bateu pênalti. deixa, Ninguém ó, tira do ar. deixa eu fazer uma, Claro. porque o que eu quero dizer é o seguinte, ó, 2022, eu falei que para mim emocionalmente foi um dos piores anos da minha vida. Pior, senti minha cabeça mexida e tal, eu cheguei à conclusão seguinte, o que eu preciso para ser feliz, né? Desligar a televisão. O que eu preciso para ser feliz é minha mente sossegada, para eu poder ver com clareza, falar o que eu acho. Quem quiser processar bem, quem não quiser também não faz importa a mais, menor né? diferença para mim, entendeu? Mas, assim, falar o que é óbvio para mim, me deixa externar.
Tá? E não é para um lado nem para o outro. Então, essa instituição, nós estamos com a caixa de Pandora aberta. A questão não é quantos votos aqui, quantos votos lá. É realmente dizer, vem cá, dá para dizer que quem roubou não roubou? De onde caiu? E aí quem pode ser chancelado e pode governar? Essa é a questão. Qual é a institucionalidade para resolver essa questão? Então, quem está ali tem expectativas em determinados tipos de desdobramentos. Uhum. Tá? Aonde vai dar, não sei. Mas não é gente desprovida de inteligência, não. Tá? Dá para conversar com algumas pessoas e ver, né? E, ao mesmo tempo, tem que ter o equilíbrio de reconstruir pontes. Porque, quer queira, quer não, eu me considero uma democrata de fato. Eu levo na cabeça, sou isolado por um lado, sou isolado por outro, mas eu procuro, de fato, conviver com todo mundo, deixando claro, bandido não, né? Traficante não. Mas pensou diferente. Só faltava o tráfico agora, Sônia, para botar no nosso caldo. Pessoa diferente, eu convivo, né? Então, assim, vamos definir os limites da interação e vamos seguir em frente. Agora, nós temos que resgatar as condições de vivermos enquanto sociedade. Vocês até tinham falado no outro podcast, e será que se fulano ganhar, consegue repacificar o país? O que significa repacificar o país? Uma democracia significa e necessita, na verdade, requer de uma oposição atuante, respeitosa, firme, duríssima. Quanto mais dura uma oposição, melhor é o sistema. Então, esse negócio de pacificar, achando que vai pasteurizar e vai ficar todo mundo igual, isso é coisa de partido totalitário ou de ditadura de um lado e do outro. Então, assim, tem que trabalhar com a diferença, sim, e nós temos que trabalhar uma institucionalidade, e aí eu não sei o que vão derrubar, eu não sei, tem que poder questionar, tem que poder, quero saber, quer saber, qualquer coisa você vai lá e manda prender? Pode. Olha a virada que eu vou dar para fazer o gancho, hein? Não vou me elogiar, não, hein? Sim, não, mas aí eu não fiz o gancho, não fiz o gancho. Então, assim, 2022 foi um ano tétrico emocionalmente. Então, assim, que nós tenhamos vivido tudo que não presta esse ano. Ainda não acabou o ano. Já acabou. Acabou, não adianta se esconder no armário, não acabou. A partir de 2023, é o seguinte, ou vai ou racha no bom. Você já acabou de pintar o apartamento? No bom. Eu soube que o ano só vira quando a obra da Sônia acaba, não é isso? É isso aí. Quem não sabe, a Sônia pinta o apartamento todo ano para começar o ano de cor nova. De nova, não, limpo. A parede da sala pintou de vermelho ou de verde e amarelo? Sempre branco. Eu sou light, sempre branco, mas pinto mesmo, todo ano. A Sônia falou que consegue conviver com todo mundo, então eu vou virar para uma pessoa que não dá para conviver se você tiver opinião contrária. Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Mas antes de falar dele, eu vou chegar nele no assunto. A Câmara de Vila Velha, a Câmara Municipal de Vila Velha só me decepciona cada vez mais. Eles fizeram uma grande sessão solene para homenagear a vice-prefeita de Vitória. Eu estou tentando entender... Que mensagem é essa, né? O que a vice-prefeita de Vitória fez para a Câmara de Vila Velha fazer uma homenagem a ela. Eu estou tentando entender o gancho. Você vai me dar a oportunidade de voltar nesse assunto. Vou deixar. Eu tô tentando entender... e no mesmo dia que a vice-prefeita foi homenageada na Câmara de Vila Velha, por coincidência, os vereadores de Vila Velha convidaram o já eleito e futuro presidente da Câmara de Vitória para poder fazer uma visita e bater um papo com eles. E o vereador de Vitória foi quem convocou a empresa Sinales, o secretário de Vitória, porque ele se assustou com uma denúncia no contrato da empresa Sinales, que faz sinalização de trânsito. Ele se assustou com uma denúncia feita com um contrato em Vila Velha e convocou a empresa lá em Vitória. Quer dizer, a denúncia é de Vila Velha, a Câmara de Vitória investiga, mas a Câmara de Vila Velha não quer investigar, porque ela está preocupada em homenagear a vice-prefeito de Vitória. Isso é uma vergonha, essa Câmara de Vila Velha, André. Olha, Marcelo, eu
conheço até pessoalmente alguns vereadores em Vila Velha, tenho todo respeito, admiração pelo trabalho frente às comunidades que cada um deles executou para poder chegar até o cargo, mas realmente é talvez a Câmara mais pacífica do Estado do Espírito Santo, hein? Porque me causa estranheza uma homenagem à vice-prefeita de Vitória, no momento em que a cidade, no meu entendimento, sofre com as chuvas, sofre com um número interminável de buraco, né? Com várias suspeições em relação a inúmeros contratos, como você já noticiou. Manifestação de professores na prainha. Os professores se manifestando, uma decepção generalizada entre os servidores em relação ao anúncio que seria feito de um plano de cargos e salários que me parece que foi só uma postagem na internet, o plano parece que não está pronto ainda, não foi apresentado ao sindicato. Não foi apresentado, então, assim, é uma gestão de rede social. Acho que não se faz gestão de cidade com gestor de tráfego de rede social. Acho que a gente tem que virar a chave para descer do salto e cuidar dos problemas da cidade. E nada contra a vice-prefeita de Vitória, que eu tenho até simpatia por ela. Mas assim, eu não entendo ela ter homenageada aqui em Vila Velha. Justamente. Então, bom, então vou voltar à questão da vice-prefeita. Em primeiro lugar, eu lamento profundamente que a vice-prefeita se preste esse tipo de papel. Não da homenagem, mas dessa briguinha fomentada com o prefeito. Isso é uma estratégia mais velha do que a Arca de Noé, de tentar criar cisânia entre prefeito e vice, né? Então, ela, se deixando levar por vaidade, ou seja, ela entrou nesse jogo. E filiou no partido do prefeito de Vila Velha. Eu costumo dizer que nunca na minha vida alimentei fofoca e considero fofoqueiro subespécie. E eu acho que isso aí é uma típica fofoca politiqueira para queimar o prefeito de Vitória. Em relação à Vila Velha, eu acho que o grande problema do prefeito de Vila Velha atual, né, é que ele foi eleito pelo voto conservador de Vila Velha, e aí começou a se atrapalhar lá, não sei se foi com essa campanha com Casa Grande, sei lá o que foi, né, e desagradou profundamente, especialmente o pessoal da manifestação. Então, retirou banheiro, etc. Eu não sei quais são os interesses que, às vezes, fazem com que as pessoas minimizem o que está acontecendo, pensam assim, é um punhadinho de maluco que está lá. Não, não, aquilo ali é o povo de Vila Velha que tem influência, tá? Então, assim, comprou alguns desafetos de forma desnecessária. Afrontou o prefeito de Cariacica de forma desnecessária, o Euclério, uma postagem deselegante. Então, Euclério foi educado na resposta e o Arnaldinho foi totalmente grosseiro. Eu acho que na hora H, se ele precisar de Casa Grande para segurar a barra, Casa Grande vai defender o dele, como sempre fez, não vai dar apoio nenhum, né? Se o PT vai apoiá-lo, não sei. Agora, ele realmente criou uma cisânia desnecessária. Eu vou te falar o que ninguém quer falar, só. Quando o Arnaldinho vai lá comprar briga em Vitória com o prefeito de Vitória, e tenta elogiar a vice, puxando ela para o partido dele. Quando ele vai a Cariacica brigar com o prefeito Euclério, que faz um excepcional trabalho no município. E o Arnaldinho vai lá se intrometer, atrapalhar o dia dele. Quando o Arnaldinho começa a se meter em Guarapari, e todo mundo sabe que eu sou desafeto do prefeito de Guarapari, mas ele vai lá se meter, patrocinar campeonato de surf de Guarapari, com dinheiro de Vila Velha. Quando ele manda dinheiro de Vila Velha para a imprensa de Guarapari. Quando o Arnaldinho começa a querer expandir os domínios dele, esquece da população de Vila Velha, é porque ele já está no bastidor político conversando, que ele já se julga pré-candidato a governo do estado daqui a 4 anos. Quer dizer, ele já acha que já é prefeito reeleito, que já pode ser governador daqui a 4 anos. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Então, quando ele critica Euclério e quer fazer obra em Cariacica, é para a população falar, olha como ele é bom. Quando ele vai em Vitória defender a vice-prefeita, o pessoal lá diz, tá vendo? O prefeito de Vila Velha reconhece o papel da mulher negra. Quando ele vai apoiar o esporte de Guarapari, olha, ele está investindo. Só que o morador carente de Vila Velha fica embaixo d'água e ele fica com aquelas mentiras que ele conta, que as únicas obras que acontecem em Vila Velha são
com dinheiro do governo do estado ou da CESAM, que o príncipe da CESAM, que é o filho do todo-poderoso da CESAM, é o vice-prefeito, agora deputado federal eleito, e que a CESAM joga horrores de dinheiro no município de Vila Velha e não joga em Vitória. Perseguição política. Então, assim, tanto dinheiro você, jogado morador pela de Vila CESAM. Velha, que está olhando o prefeito sorriso falso, que fica nas redes sociais fazendo videozinho, apontando o dedo, dizendo que está fazendo, eu quero ver asfalto pago pela prefeitura, eu quero ver a obra de verdade feita embaixo da terra, que não dá para tirar selfie, manilha. É isso que eu quero ver o prefeito fazer. Não é o governo do estado construir bomba lá e ele ir lá tirar foto fingindo que é dele, não, e nem a árvore de Papai Noel, porque ela sai. Entendeu? E outra coisa nunca é licitada, é sempre empresa de amigo, mas já cansei desse assunto. Então, assim, o que acontece, e a Câmara de Vila Velha é uma vergonha, que ela é totalmente submissa, ela ainda se presta ao papel de apoiar os atos do prefeito para agredir os inimigos, os adversários que o próprio prefeito de Vila Velha está fazendo. Ele está se isolando na Grande Vitória. Porque se ele já brigou com o prefeito de Vitória, agora com o prefeito de Cariacica, já incomodou o prefeito de Guarapari, ele está tentando dizer o quê? Ele é o melhorzão do que todos? É isso. O problema do prefeito vai ser com os eleitores dele. Esse é o grande problema. Na primeira fase, na primeira rodada do dilema do prisioneiro lá, né? Deu certo. Traiu-se para lá e para cá e ganharam, né? Levaram o governo do estado, né? Levaram nacionalmente. Agora, eu digo que o jogo tem outras rodadas. E nas outras rodadas ele vai ter que se realinhar. Eu quero ver o prefeito pôr o circo até onde que vai essa política e vai convencer e enganar a população. Bastou uma chuva forte que o prefeito estava viajando, não era para o Catar, não, que ele ainda ficou fazendo deboche. Estava viajando, passando as férias dele, que é legítimo, mas quando o outro prefeito viajou nas férias, o Rodney, ele também ajudou a desgastar a imagem nos bastidores, porque ele já se via possível prefeito. E ele sempre agrediu o Maxi Filho, quando ele era vereador, o Arnaldinho, e ele agrediu o Maxi Filho, e ele sempre criticou, e agora ele faz pior do que o Maxi Filho, porque ele dizia que o Maxi Filho ia gastar X com um trio de Papai Noel passando, e agora ele gasta 30x para fazer o mesmo trio do Papai Noel. Arnaldinho Borgo, a falta que faz para você é um vereador Arnaldinho apontando os erros. E essa Câmara submissa e covarde, que inclusive recebeu uma denúncia de uma servidora de Guarapari, uma servidora de Vila Velha, da prefeitura, que foi vítima de assédio sexual, um funcionário seu, de cargo de confiança, seu e do vice-prefeito, tirou foto nu dentro de um prédio público, mandou pro celular dessa servidora. Você recebeu a denúncia, ó, você e a Câmara e as mulheres vereadoras da Câmara lavaram as mãos, perseguiram a servidora e mandaram ela embora. E o assediador que está denunciado na polícia está aí do seu lado, ainda trabalhando na prefeitura, recebendo salário e função de cargo de chefia, e agora está perseguindo outros funcionários que eu recebi a denúncia. É isso que você tem que fazer, Arnaldinho. Quando professores vão para a prainha protestar, quando servidores são vítimas de assédio, você se cala, você pode ter certeza que essa conta chegará mais na frente para você, prefeito de Vila Velha. Mas, vamos mudar de assunto? Falar de Neymar. Neymar não bateu pênalti? Neymar, assim, poderia ter levantado a mão e falado assim, eu bato primeiro. Ou quarto, pelo menos. Né? Eu bato primeiro. O resto que vier depois que se resolva. Porque aí já teria tirado o peso das costas dele, né, Marcelo? É isso? Poderia ter batido primeiro. E, Sônia, já que ele falou do Neymar, tá na minha lista aqui, Lula chorou sem lágrimas, é verdade isso? Você viu a diplomação dele ou você preferiu continuar acompanhando a pintura do apartamento? Preferi acompanhar a pintura do apartamento. Parece sério que ele chorou, isso eu ouvi na rádio Jovem Pan, ele dizendo que o Lula chorou durante a diplomação, mas em momento nenhum dos, 30 minutos de evento, ele não secou os olhos. Mas eu soube que... Então, como é que o cara chora e não bota a mão para secar os olhos? Eu peguei um pedacinho, assim, das fofocas e soube que logo depois da referida diplomação, eles foram para o churrasco na casa do Cacá, ele e o Alexandre de Moraes. Pronto, agora saiu do ar. Pega a bola. Eu não sei, André, pelo amor de Deus. Samba, um sambinha. Deixa eu ver um tema aqui. Hospital de Guarapari, eu vou riscar aqui, porque isso aqui é piada. Está completando, eu não sei se são quantos anos? Ele anunciou o Hospital de Guarapari, o prefeito Edson Magalhães, anunciou a obra do hospital na campanha de 2008.
Olha, eu posso dar uma dica para o prefeito, para a população de Guarapari? Faça um movimento pedindo para que seja transformado em um pronto atendimento o hospital, porque no ritmo que está seguindo essa obra, não vai ser montado um hospital ali nem tão cedo, Marcelo, Não tem porque como. o Estado já elencou como prioridade, e isso é importante a população de Guarapari acompanhar, a prioridade do Estado são as obras do Hospital Geral de Cariacica, não é o Hospital de Guarapari. Então, assim, se não tiver uma mão do Estado no sentido de que vai assumir a operação e trazer para dentro da rede do Estado a operação do hospital, eu tenho minhas dúvidas se o cofre da municipalidade de Guarapari vai conseguir manter um hospital em operação. Eu não Se sei. não está conseguindo nem construir, imagina colocar para Eu não funcionar. sei como que o governador Renato Casagrande entrou nessa briga de segundo turno de botar todo mundo para dentro, botou o prefeito Edson Magalhães dentro também, e o Edson, num discurso, falou assim: o governador aqui assumiu o compromisso de que vai administrar o hospital, eu entrego a obra e ele administra. Mas não disse que etapa da obra. Então o prefeito foi lá, botou vidro por fora, fez um monte de gesso, está fazendo o acabamento do prédio, Vai bota dizer umas que vai 3 entregar. macas dentro, os fios jogados no chão, e vai dizer assim: ó, a obra está pronta, agora é com o governador. Aí eu quero ver o governador administrar um hospital que não está no plano, no orçamento nem do Estado nem do município. Mas, Marcela, a questão Esse é é o o ponto. seguinte: o que tem que de fato se enfrentar aí, há necessidade de um hospital para a população de Guarapari? Se tem, seu prefeito, seja lá quem for, seu governador, seja lá quem for, vai ao ministro da Saúde e mais Fazenda, e seja lá quem for, isso aqui é necessário, o hospital aqui. Mas deram Isso. dinheiro para construir o ministério, já deu. E o que Antes, está pegando? o que está pegando é que a obra não acaba. Eles toda hora tem um arrasto daqui, um aditivo dali, porque a verdade é que o prédio que o prefeito desapropriou para ser hospital era um hospital, ia ser um hospital privado que os donos viram que não servia. E faliu e ficou a obra parada. O prefeito desapropriou porque ele precisava de um prédio para mostrar para a população e fazer estelionato eleitoral. Toda véspera de eleição, ele dá mais uma andadinha na obra e diz assim: ó, tá ficando pronta, tá ficando pronta. Aquilo se chama estelionato Mas eleitoral. mas Se tivesse um precisa. Ministério Público Eleitoral atuante, se tivesse um Judiciário atuante, preocupado com o que acontece, aquele prefeito não é que ele tinha ido para cadeia, não, ele não tinha saído quando ele foi preso. Não, o mais importante, eu não quero nem saber quem vai para a cadeia, o mais importante é arregaçarem as mangas e fazerem um hospital que preste para atender a população. Vem o dinheiro de onde for, gerencie de onde for, né? O hospital que começou custando 9 milhões já está em 27 só para o prédio. Aí depois vê como é que administra. É muito Agora, caro. judiciário atuante, eu fico meio preocupado. Eu prefiro judiciário Atuante nesses eficaz. Aí, já não vamos pro ar mesmo, somos só nós 3 conversando Não, aqui. você Então não. vamos continuar, já estamos aqui mesmo, né? Eleição na Assembleia Legislativa. E sei que está todo mundo decepcionado, né? Todo mundo que acompanha muito detalhe, mas é bom saber. Nós temos alguns nomes fortes ali, tem um movimento de deputados que vieram na linha bolsonarista de direita, você tem, vamos chamar conservador, você tem os deputados mais ligados à Casa Grande e na linha da esquerda, que tem um outro lado, e a informação que eu tenho, assim, conversando com um lado e com o outro, é que o lado da direita não tem condições de ganhar, o candidato que eles gostariam, o candidato da esquerda não tem condições de ganhar. Vamos com um pouco a coluna Vamos do meio. achar assim, quem que a gente tolera no meio do caminho? E existem 2 nomes muito fortes hoje, que eu entendo que a direita aceitaria com mais facilidade, o outro, a esquerda aceitaria com mais facilidade, que são João Coser e Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos de Cariacica e o deputado estadual João Coser de Vitória. Os dois ali, Marcelo Santos do Podemos, João Coser do PT, e fora dessa disputa você tem o Thiago Hoffmann, PSB, esperando a hora certa de, vamos dizer assim, dar o bote para ver se vira presidente da Assembleia. Então, a direita entenderia que é muito poder para o governador ter o Thiago Hoffmann, então até aceitaria o João Coser. E a esquerda, mais fácil dialogar com o Marcelo Santos, que tem um bom trâmite no governo. Um desses 3 aí deve ser o presidente da Assembleia. Thiago Hoffmann, aluno preferido Eu da acho Antônia que- Dalcomune, Marcelo Santos de Cariacica e João Coser de Vitória. E aí? Eu acho que desses 3, o que acumulou mais inimigos durante a campanha foi o Thiago Hoffmann. Acho pouco provável que ele seja o novo presidente. Consiga aglutinar? Aglutinar. Acho pouco provável, né? Porque
Ele tem queixa por ter colocado a máquina para trabalhar para a campanha dele. Essa foi uma queixa que alguns interlocutores políticos já colocaram isso de forma pública. O João Coser tem essa questão de que, de fato, o outro lado deve pesar para apoiar uma composição junto dele. Então, de fato, acho que vai ser pela coluna do meio, mas eu não imaginava esses nomes, não. Na minha cabeça, teria, assim, talvez um deputado com mais experiência de casa do que até o próprio Marcelo Santos. Não sei se o quarto nome que sempre aparece seria o Dari Pagundes, mas ele está sempre ali, mas não consegue essa força política na reta final para assumir a vaga, né? Então deve ser um desses. O Thiago, o João Cosi e o Marcelo Santos talvez ser o meio termo entre um lado e o outro ali que daria para compor. Uhum. Tem problema para você, o João Cosa do PT, ser o presidente da Assembleia? Olha, eu prefiro... Ele foi seu prefeito querido 8 anos. Eu prefiro me abster nessa discussão. Realmente não faz diferença nenhuma na minha vida quem vai ser o presidente da Assembleia do Espírito Santo. E é o que a população acha, igualzinho a Sônia, né? O tipo da coisa assim, a população sabe discutir o presidente. Mas nós temos que entender que o que pesa a favor do João Cosa é por ele ser do PT e muito bem articulado com Lula. Ele seria uma voz para apaziguar arranhões que tem de Casagrande com o governo Lula por não ter defendido Lula. Então entendem que ele pode ser um nome. O Thiago Hoffmann é porque tem muita facilidade, braço direito de Casagrande. Então o Estado teria mais paz, mas seria muito controle na mão de um grupo só, né? E o Ferraço, Marcelo? Eu acho que não vem para disputa e eu queria até passou a fase eu queria dele. até perguntar uma coisa. Eu imaginei que Nessa política importante, eu queria mas... até perguntar uma coisa. Nessa composição toda, o que Ferracinho está levando? Só compôs? Tá levando? Porque O seria PSDB, o pai dele. não. Eu acredito que o que ele está levando é concretizar a esperança dele de termos um Estado cada vez melhor. Ah, tá. Ferracinho. Não, mas o Ferracinho... Ficou evidente que eu gosto do Ricardo Ferraço aqui agora? Claro. A defesa que eu fiz foi clara, assim, de que Foi. eu acho que... Contundente. Então, Não, se criticar, sério, né? criticar essa democracia aqui, eu vou mudar de assunto. As pessoas Tá bom. fazem. Acho que o Ricardo Ferraço... Porque não falta mais ninguém que eu possa gostar do Estado. A só sobrou o Ricardo. a missão do Ricardo Ferraço é aproximar o governo de Casagrande de um segmento empresarial, que é o que ficou evidente na eleição passada. E de né? concretamente no governo, na estrutura do governo, ele vai tem o quê? ocupar a Secretaria Eu vou de criticar o Desenvolvimento Ricardo Ferrato, então, já que você está me provocando. Além Ele é aliado do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães. Retiro o que eu disse que eu gosto dele. Só por ser aliado de Edson Magalhães, eu já não gosto. No plano pessoal, eu gosto do Ricardo. Não, ele sabe ele vai disso. ocupar a Secretaria de Não, Desenvolvimento eu estou Econômico. falando a sério, é uma discussão assim, é para o PSDB, Sim, inclusive, né? sim. O PSDB botou ali Nos bastidores a políticos, Cunha. Tá Aham. levando o quê? nos bastidores políticos se comenta de que ele vai trabalhar como uma espécie de embaixador do Estado, trazendo investimento em empresas para gerar emprego no Estado. Sozinho? Seria um papel dele. Ele esse. sozinho? Não é ele sozinho, né? Mas ele, né? Seria um papel dele pela experiência que foi, não quero ser injusto com ninguém, mas eu acho que foi o melhor senador que nós tivemos um longo tempo, o trabalho que ele fez e assumiu desgastes pesados. Não, tranquilo. Entendeu? Ele foi um grande senador. Só tô querendo entendeu? entender a lógica da máquina, só isso. Vou parar de ir aí, André. Posso mudar de assunto? Pode mudar. Para não falar mal Mas dele, eu vou eu mudar de acho- assunto. Ó, se eu fosse apostar, ainda apostaria no Ferração como presidente da Assembleia. Se acho fosse que- para ele levar alguma coisa, seria Se o fosse pai pra pegar e apostar, ser presidente eu da Quer Assembleia. nada, ele quer o bem do povo. Ah, Olha só, você me provocou com... O que você deu notícia ali embaixo que eu nem ouvi na rádio? O governador anunciou. Anunciou que secretário hoje? Novos secretários. Da 3 comunicação. novos secretários. Aceitou meu pedido? Os 3 novos são os 3 que já estavam. Os 3 novos são os mesmos. Os mesmos. super Mas coerente, ele foi reeleito. Eu, no podcast passado, Sônia, eu sei que você estava lá preocupada que estava na hora de pintar rodapé, essas coisas no apartamento. Eu cuido da Eu minha fiz casa. um pedido ao governador Renato Casagrande, que depois de 8 anos sentada na cadeira, que a secretária de comunicação, Flávia Mione, Ele ouviu o fosse Supress, ele procurar um ouviu o outro Supress. cargo e deixasse reciclassem a função, porque não tá de agrado nem dos profissionais da área e nem do mercado como um todo. E aí ele me ouviu e Ouviu trocou. sua pressa. Não, manteve.
Você vê como é que eu tenho prestígio no governo Casagrande. Manteve. Se tinha alguma dúvida, que as pessoas falam assim, você defende muito Casagrande, você é um esquerdo escondido aí, ó. O único pedido que eu fiz, ele me ignorou via rádio solenemente. Mas ele tem que falar, Marcelo, eu fui reeleito. Significa que todo mundo gostou do trabalho dela. Olha, Entendeu? Mas ele tem que abrir espaço político para muita gente aí, tá? Por que tem? Tem. Inclusive, a vice de Vitória é uma que ele vai ter que arrumar um espaço para acomodação, porque... se Pasolini se reelegeu, depois ela vai virar vereadora em Vitória, não, ou mais. Ela vai ser candidata a alguma coisa, mas eu acho que ela vai ter que ter um espaço, vai cobrar a fatura ali, né? Eu assisti um discurso dela e gostei muito da fala dela. Só acho ruim. Significa que ela vai ter um voto seu. Eu não voto lá. Eu só lamento que eu acho que ela está sendo utilizada por espertos e líderes de movimentos que gostam de se promover. Estão realmente usando um fato lamentável que Pasolini fez. Sim. Eles estão lamentável, eles estão usando isso para desgastar o prefeito usando A imagem dela. vice-prefeita, a imagem dela. Alimentando o E na hora que ela precisar de fofoqueira. ajuda, vão largar a mão. Com certeza. Concordo com você. Então, Pasolini isolado, a vice Isolado, homenageada na Câmara, já fomos lá, estamos riscando aqui, ó. Ó, o Pasolini mandou Vai um chegar recado. lá na minha reforma. Mandar um recado para Pasolini. Ah. Assim, ande pela cidade de Vitória, prefeito. Precisa de caminhar pela cidade de Vitória. Eu acho que assim, Vitória está perdendo algo que jamais a gente iria imaginar que fosse perder, né? Porque ele falava em paz e igualdade na campanha. Eu acho que o buraco que tem na periferia agora a gente encontra na Praia do Canto. A igualdade dele ficou nesse ponto. Porque assim, a cidade está toda quebrada. Não estou nem me referindo Não é só no aquela período de obra, chuva, não. Não estou nem me referindo àquela obra porca que ficou o asfalto da Leitão da Silva, que é de responsabilidade do governo do estado. Mas a cidade está muito quebrada. Você só aliviou porque é de responsabilidade do governo do estado. Não estou me referindo só, não. No seu pé, Cadê a parcialidade? Ainda disse que é uma obra porca que o governo do estado fez, porque aquele asfalto é um asfalto porco, mal feito. mas o asfalto, eu vou dizer que o asfalto em Vila Velha também não está muito Deixa, Nossa. o André me deu a oportunidade de voltar também nessa Um amigo questão nosso aí. falou que passou pela praia ali de Taparique, Itapuã, Tá na feio. Orla, Vila Velha tá rasgou feio. o pneu inteiro, que ele esqueceu de tirar uma foto e disse assim, tá feio o Vila negócio. Velha tá feio. Mas em relação à gestão Pasolini, que eu acabei não falando naquele outro programa, o que acontece? O André perguntou o que entregou. Só que, na verdade, Pasolini tem o quê? 2 anos de mandato. E 2 anos atípicos. 2 anos atípicos porque foram 2 anos de pandemia. Então, não dá para comparar 2 anos atípicos de pandemia com 2 mandatos seguidos de prefeitos anteriores. Porque se nós pegarmos as grandes entregas também aqui em Vitória, o Portal do Príncipe, a própria Leitão da Silva, a Avenida Vitória, ninguém fala também que também foi feito com recurso federal. Aí, aquela época era recurso do governo Bolsonaro também, ali ninguém falava. Então, as entregas, se você tem 1 mandato, 2 mandatos em períodos normais, é uma coisa. Agora, cobrar de Pasolini 2 anos, não estou aliviando, entendeu? Acho que tem muito a fazer, mas nesse aspecto, e o Marcelo lembrou bem, eu estou rodando em Vila Velha, né? Que estou pensando se mudo para lá ou não, mas quando eu ando para lá durante a chuva, eu já desisto. Entendeu? Eu já não sei, eu tenho que pensar, eu não sei. Sônia, Né? a produção começou a berrar aqui comigo, que eu nem percebi, passou 1 hora inteira. Deu mais de 1 hora. Eu prometi que eu liberava o professor André, porque senão Sim. ele apanha dentro de casa, mas você vai encerrar o programa, então, como ele disse, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e vocês podem dar os 2 minutos de cada um. Já que estão chegando o fim do ano, e eu só tenho mais um podcast antes de chegar ao fim do ano, ontem eu recebi a informação, vocês acreditam em superstição, tradição, vocês Sim, fazem eu essas coisas de fim faço, de eu ano? faço. Então, ontem eu recebi a informação assim, não pode comer frango no ano novo porque ele cisca para Pra trás. trás. Isso é verdade, André? Olha, Que é verdade. olha a pergunta que eu boto para encerrar o podcast com você. Ó, Foi bom. Você na come dú- frango no Réveillon? na dúvida, Eu no não Réveillon, eu como. como porco, Eu não entendeu? como. Porco eu também não como. Não, é Ó, salmão. 1 minuto, André. Salmão, pô. Pessoa Lentilha. que come salmão com lentilha. É rico, Não, outro não dia. sou eu que pinto assim, não. Eu Claro pinto. que eu tenho certeza que você não. Ah. André, Mas 1 assim, minuto.
esse salmão é bom, hein? Mas eu fico com um leitãozinho, eu gosto de fazer leitão para a família porque comer. fica na lama, entendeu? Mas não, Só mas é encerramento porque não. vai para frente. Aham. Marcelo, acho que assim, para fechar, acho que deu uma passeada boa nos temas, né? Eu acho que o podcast foi uma grande sacada que você teve e o legal do podcast é a gente tem temas livres, né? A gente vai discutir temas que estão aí no momento. Então ficou muito bom. E dizer assim, né? É a minha última participação esse ano, que semana que vem eu tô fora. Vai viajar, da gravação, Rico vou estar viajando, não é isso? Viaja. Desejar aqueles que venceram a eleição que cumpram os compromissos com os eleitores, Isso aí. né? Honrem os votos que Mas receberam, não tinha nem programa. né? Honrem os votos que receberam, não é isso? Mas assim, vai aparecer algum programa também, né, Sônia? Tem isso, né? Vai ter que aparecer, né? Porque é muito fácil, por exemplo, para a equipe do Lula agora que está criticando o governo o governo está saindo. Muito fácil a equipe de transição ficar levantando os problemas. Eu quero ver o que eles vão propor de solução para esses problemas. Da mesma forma que o Casagrande vai ter que, se quer de fato disputar uma eleição daqui a 4 anos, que me parece que é um desejo dele, De novo? se tornar senador da República, ele senador. tem que fazer boas entregas para que possa chegar lá na frente para o Estado, até mesmo para o Estado, né, ter uma posição melhor. Com Eu certeza. encerro, dou 1 minuto para a Sônia encerrar. Por favor, 1 minuto para ela. Professora Sônia Dalcomune, que saudade. E como eu perguntei do frango pro André, eu vou te perguntar, a obra termina até o Réveillon? Amanhã. Acaba amanhã a obra? Amanhã, claro. Você também viaja igual o André assim, vai pro exterior comer Não, salmão? não vou viajar não, porque eu cheguei à conclusão que Réveillon melhor é aqui. Eu espero que todo mundo queime fogos, para com esse negócio de Covid e não sei o quê. Ano novo tem que ser com bastante fogos. Eu tentei enterrar na paz, com salmão e Mas lentilha. em Como é que é relação- salmão com lentilha? Não, tem que comer lentilha, salmão ou bacalhau, né? Não pode Eu não sei comer nem, eu nada sou aqui. tão do povão, que eu não sei nem falar salmão. Pega até, você parece que dói Salmão, a boca na hora de falar salmão. Ah, salmão é simples, hein? Salmão. Salmão é simples? Salmão é Eu simples. sou criado na comunidade Me de deixa Niterói, no concluir, Rio de Janeiro, me deixa- sardinha frita com limão. Deixa de ser mentiroso, você esconde o ouro, tá? Sardinha frita com limão, meu prato principal. Sardinha frita sou eu. Ah. Bom, então, esse ano foi um ano muito difícil, né? Então, é um ano que nós, assim como eu falei do Pasolini, nós temos o governo Bolsonaro terminando com uma performance econômica inimaginável pós-pandemia. O Guedes foi o melhor ministro da economia que o Brasil já teve. E 2023 começa com uma grande interrogação. Tá? O que vai ser desamarrado, o que não vai ser desamarrado. Então, o que eu tenho a dizer aqui eu desejo a todo mundo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muitos fogos, e que cada um se preserve, porque eu vou estar montando, e se nas redes sociais você tem o problema do aprisionamento da rede, nada melhor do que você usar a própria rede para jogar o antídoto. Então, quais são os elementos necessários para fortalecer a mente, para trazer a felicidade, para estimular o empreendedorismo e para realmente batalhar pela sua felicidade pessoal e por uma prosperidade coletiva. Nós vamos ter que botar o dedo na ferida profundamente nessa institucionalidade brasileira. E não tem essa de não poder criticar A, B, C ou D. Não tem reis no Brasil. Um ótimo 2023 para todo mundo. Então eu vou encerrar. Bora Os lá. meus 10 segundos sobraram, eu vou encerrar dizendo que ainda bem que a Jovem Pan não assiste, não me roubam a Sônia aqui, porque o discurso dela é igual ao da Jovem Pan. É igualzinho. É um talento que a Jovem Pan está esquecendo. Eu não Obrigado a copio, todos, eu hein? Valeu, pessoal. Valeu. Eu crio.